Jericó está a aproximadamente 27 quilômetros de Jerusalém, Israel. Localizada no deserto da Judéia, na Cisjordânia, está a poucos quilômetros do Rio Jordão, próximo a Judá, e a 8 quilômetros da ponta norte do Mar Morto. É uma planície no estado da Palestina, cercada por montanhas. Com cerca de 40 mil metros quadrados, está a cerca de 258 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, sendo considerada a cidade mais baixa do planeta. Está no Vale do Jordão, no oásis em Wadi Quelt, sendo uma região com muitas árvores frutíferas. Atualmente, cerca de 20 mil habitantes vivem na cidade, em sua maioria árabes. Com população jovem e muitos refugiados palestinos, a cidade vive em contraste entre a continuidade da rotina de sua população e a guerra ao redor. Considerada uma das cidades mais antigas ainda existentes, de acordo com a Bíblia, seus primeiros habitantes, os cananeus, estiveram nessas terras antes de 9000 a.C. A cidade também foi habitada por romanos, bizantinos, muçulmanos e otomanos. A cidade foi dominada pelos persas e foi um estado particular para Alexandre o Grande entre 336 e 323 a.C., após a conquista da região. Já no século II a.C., o general Báquides construiu fortes para ampliar a defesa ao redor de Jericó contra a invasão dos macabeus. Herodes reforçou ainda mais essa construção. Essa mesma muralha caiu, conforme a Bíblia nos conta em Josué capítulo 6, após os israelitas, ao comando de Josué, obedecerem às ordens de Deus. Inclusive, ainda é possível visitar o local. Considerado um ponto turístico na cidade, as ruínas da antiga Jericó, ou ruínas Tel al-Sultan, é hoje um punhado de pedras, mas mostram a origem de Jericó há mais de 10 mil anos e são os vestígios mais antigos da cidade. É um sítio arqueológico com muitas ruínas ainda embaixo da terra. A cidade atual foi construída para trás da antiga. Muitos trechos estão sendo escavados. Neles é possível notar vestígios de incêndio. A Bíblia também declara que Jesus passou pela cidade, curou 2 cegos e esteve com Zaqueu. A mesma espécie da árvore em que Zaqueu subiu, a sicomoro, é hoje um dos pontos turísticos em Jericó. Toda a cidade é da autoridade da Palestina. Hoje o idioma falado não é mais o hebraico, e sim o árabe. Outro ponto bem conhecido em Jericó é a fonte de Eliseu. Segundo a Bíblia, ao chegar na cidade, o povo reclamou para Eliseu que a água era muito amarga. Ele então orou, pediu um punhado de sal e jogou na fonte, que desde então é fonte de água doce, que abastece toda a cidade até hoje. O Monte da Tentação é um marco na história do cristianismo. Nele foi construído um monastério a cerca de 11 quilômetros a noroeste de Jericó, sobre os penhascos da montanha que cerca a cidade, tradicionalmente reconhecido como o local do jejum de 40 dias de Jesus e onde ele foi tentado pelo diabo. O complexo foi construído em torno de uma profunda gruta, montanha cheia de covas e grutas. Dentro do monastério tem uma que dizem que é onde Jesus ficou. Atualmente é possível visitar também as ruínas do Palácio de Hisham. Construída em 8 d.C., o prédio tinha 3 andares e era todo adornado com mosaicos. As colunas ficavam na entrada do palácio. Próximo a ele, também existe um museu que preserva mosaicos e a Árvore da Vida. Atualmente, a cidade tem uma média de 20 mil habitantes que aprenderam a conviver em meio ao conflito e preservam uma história com segredos de mais de 10 mil anos. Damasco, a cidade habitada mais antiga do mundo, a rainha das águas, dos céus benditos, a esmeralda do deserto, como foi chamada desde a antiguidade, foi fundada há quase 4.000 anos sobre o Guta,
um oásis de 2 rios, o Barada e o Ava. É a capital nacional da Síria e é um dos principais centros culturais e religiosos do Levante. Com uma área de 573 quilômetros quadrados, Damasco tem uma população de mais de 2 milhões de habitantes. Hoje é a 4ª cidade mais sagrada do Islã, como centro do governo sírio e uma grande região metropolitana. Damasco é hoje a capital da Síria e uma grande potência, sendo sua localização estratégica, mas nem sempre foi assim. No segundo milênio antes de Cristo, entre 661 e 750, onde foi colonizada e escolhida como capital do califado omíada, que foi um dos movimentos de uma família que, após a morte de Mohammed, assumiram e transformaram em um dos centros políticos, culturais e científicos principais do início da Idade Média. Atualmente é sede do governo central e de todos os ministérios governamentais. Em 2008, foi escolhida como a capital árabe da cultura. Em 2013, a Unesco incluiu os sítios arqueológicos na lista de Patrimônio Mundial em Perigo. Já a parte moderna tem 105 km², sendo 57 urbanos. Por causa da Guerra Nacional, desde 2017, é considerada a cidade menos habitável do mundo. A Grande Mesquita, que quanto ao caráter sagrado só pode ser superada pelas mesquitas de Meca, Medina e Jerusalém, é o edifício mais antigo e venerado de Damasco. Representa 3 períodos da história e as 3 religiões que a possuíram: o paganismo, o cristianismo e o islamismo. Na opinião de alguns historiadores, é onde acontecem as histórias de 2 Reis 5, versículos 17 e 18 e 2 Reis 16, versículos de 10 ao 13. Após os romanos assumirem a cidade e dedicar esse templo a Júpiter, e Constantino, após se converter-se ao cristianismo no século IV, o templo foi reconstruído e transformado em uma imensa igreja de Teodósio, dedicou a João Batista. Quando os muçulmanos capturaram Damasco em 634 d.C., a edificação foi remodelada e convertida em uma grandiosa mesquita. O edifício sofreu 3 incêndios, sendo porém restaurado em todas as 3 ocasiões. A cidade tem vários pontos arqueológicos, como a Mesquita dos Omíadas, ainda que guardam mosaicos e minaretes de suas construções originais, como, por exemplo, o mausoléu de Saladino, erguido em 1196. Na Cidade Velha foi onde os discípulos tiraram o apóstolo Paulo por uma janela para que ele fugisse dos seus perseguidores. No lugar foi construída a Capela de São Paulo. Nesta cidade, as ruínas de muros e as portas são muito antigas. Alguns dos muros datam da época romana. São 2 cidades extremamente importantes para a história da humanidade e do cristianismo. Também são sítios arqueológicos ricos, ainda com muito a ser explorado, podendo esclarecer muitas outras dúvidas e nos trazer respostas que confirmem ou nos ajudem a compreender as narrativas bíblicas.